Temos clássico, temos derby no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Teremos Palmeiras e Corinthians. A gente não vai fazer aqui os times, porque eles acabaram de se enfrentar, esses times atuais, nas finais do Campeonato Paulista. E, obviamente, a gente fez esse mano a mano. Então, aqui vai ser Palmeiras do século contra Corinthians do século. E os dois venceram muito neste século. É problema. Então, roda a vinheta pra gente começar esse negócio. Vai dar errado. Não sei o que eles já começaram assim. Seguimos aqui na exposição do fim de carreira. Viu? Vai, vamos começar. Parabéns, produção. Cara, tem muito duelo aqui que vai ser foda botar. O Everton ou o Cássio, Vitor Sérgio? Cássio. Não tem muito como fugir disso aí, não. Sério? Apesar do Tu acha Everton. fácil? Eu acho. Porra, eu não acho tão fácil assim, não. O recorte é o que fizeram nos times, clubes, né? O Everton é fantástico, mas o Cássio é fantástico, incluindo no Mundial, que ele foi eleito o melhor jogador do Mundial, né? Então... E pra ser campeão da Libertadores, pra chegar naquele Mundial também. Também, não tá nem considerando. É porque em Libertadores o Everton tem duas, né? Mas ele ainda foi, depois, o brasileiro 17, não, mas é porque eu digo, por exemplo. Um dos lances mais marcantes da sim, conquista com da Libertadores certeza. do Corinthians envolve o Cássio. Envolve o Cássio. E as do Palmeiras, acho que não. E aí, Formiga? Eu acho um voto difícil, mas eu acho que o Everton ele foi mais constante, mas o Cássio foi mais brilhante, né? Então eu vou de Cássio. Marcos Rocha ou Fagner, Bruno Formiga? Rapaz, eu acho duro, assim. Eu acho que como jogador o Fagner é melhor. Eu acho que o Fagner teve alguns altos e baixos, e os baixos foram bem baixos. O Marcos Rocha acho que foi mais constante, mas acho que o Fagner foi mais brilhante também em alguns momentos, né? Eu vou votar em quem eu acho mais jogador, vou no Fagner. Fagner. Vai com quem, o Vitor Sérgio, aqui? Eu acho que para esse voto tem o contra o Fagner joga que ele terminou, a parte final ele terminou muito mal, né? Terminou tendo problemas e tudo, jogando muito mal, não conseguindo... O ano final, né? O ano final, acho que talvez os últimos 18 meses, sei lá, o segundo semestre do outro ano já tinha sido bem complicado. Mas eu acho que, em compensação, o Fagner foi titular absoluto o tempo todo e uma peça importantíssima da construção do jogo do Corinthians. O Marcos Rocha teve momentos em que ele perdeu a posição, teve momentos em que ele deixou de ser lateral para ser zagueiro. Então, por isso, diante disso tudo, eu vou votar no Fagner. Então, o Fagner leva essa. Acho que tem um ponto aí dos dois. É que os dois crescem muito nos clubes, né? O Fagner evolui muito defensivamente no Corinthians e o Marcos Rocha a mesma coisa no Palmeiras, assim. São clubes bem importantes na história dos dois, assim, de evolução mesmo de futebol. Mina ou Gil, Vitor Sérgio? O Mina é aquela coisa bem passageira, né? Bem rápida, né? Foi bem, aconteceu assim, foi bem aquela coisa do jeito dele, extrovertido e tudo. Jogou muito bem também e foi embora. O Gil, acho que jogou bem num nível excelente, até quando achavam que ele era o problema do time, ele mostrou depois que não era problema, não. Acho que ele jogou muito bem, acho que o nível dos dois com a camisa dos times é muito bom, mas eu acho que por ter sido mais tempo eu vou votar no Gil. Um tempo bem longo. E aí, Formiga, qual é a sua escolha aqui? Com o Mina tem aquela parada meio Pablo Mari, né? Pouco tempo, mas foi quase erro zero, né? O Mina, sai daqui pra Europa, chega grandão e não sei o quê. Ele foi quase perfeito. A passagem dele pelo Palmeiras beira a perfeição, né? O Gil, ele teve tempo demais pra se desgastar, pra recuperar, pra sair, pra voltar e não sei o quê. Mas, assim, dois grandes zagueiros, eu acho que pelo todo o Gil é mais marcante no século do que o Mina é pro Palmeiras, né? Eu sei não se o Gil tivesse ficado no Corinthians pra esta temporada. Se não estaria jogando... Na atual condição, acho que ele ia ser titular, viu? Exatamente. Gustavo Gomes ou Chicão? Qual é a tua escolha, Meu Formiga? irmão, pesadíssimo também aí, viu? Pesado, mas eu acho o Gustavo Gomes foi mais longevo, não sei se mais marcante. Enquanto jogador, acho que o Chicão é mais técnico, mas propõe outra coisa, mas eu acho o Gustavo Gomes mais zagueiro. Eu vou de Gustavo Gomes. É bem raro o Hugo Gomes perder nos votos aqui, Vitor Sérgio. Hoje perderá ou não para Chicão, para você? Não perderá não. Acho que o Chicão fez uma passagem fantástica. Não à toa hoje, até hoje é um ídolo, é um símbolo disso, né?
Tem também a questão da bola parada, muita qualidade para cobrar, mas eu acho que o Gustavo Gomes, desde que ele chegou, ele teve uma imponência de ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro em atividade, que acho que o Chicão não teve. O Chicão foi muito importante nos títulos, mas eu tivesse que pegar o resumo dos dois, no século eu escolheria o Gustavo Gomes. Então, o Gu Gomes leva esse é o primeiro voto que o Palmeiras tem aqui. Vamos fechar a defesa, VS, com o Zé Roberto ou com o Fábio Santos? A gente ficou na dúvida aqui de Fábio Santos e Kleber, tá? Fomos no Fábio, que eu acho que ele tem títulos mais importantes, mais relevantes com a camisa do Corinthians. Eu acho assim, acho que é um abismo em termos de qualidade de jogador, né? O Zé Roberto é um craque, podemos dizer assim. O Fábio Santos não está nesse patamar de jogador. Mas se a gente for considerar o que cada um fez pelos seus clubes, acho que o Zé Roberto foi importante até numa questão de afirmação de um Palmeiras que tinha ali até um Palmeiras que na época talvez duvidasse de si mesmo, né? Acho que o Zé Roberto foi importante nesse papel, foi importante jogando bola, aquele título de 2016, jogou algumas vezes, nem sempre foi titular, mas quando jogou muito bem. Mas eu acho que a construção do que fez o Fábio Santos no Corinthians de anos e anos, com consistência, cobrando pênalti, sendo um cara, não sendo brilhante, mas sendo sempre muito efetivo e jogando muito bem do que se pedia, líder também, eu vou de Fábio Santos. Fábio Santos, então, é o voto do VS. Você vai com quem aqui, ô Bruno Formiga? Cara, eu vou botar pra tu resolver, porque eu acho que o Zé Roberto tem uma significância gigante no Palmeiras do século, inclusive com a frase, mas não foi jogando, mas ele estava ali no vestiário. Aquilo ali é fundamental, cara, na retomada do Palmeiras. Eu acho que ele joga muito no Brasileiro. E assim, a dúvida de, ou Fábio Santos ou Gil ou Kleber, já mostra que assim, o Fábio Santos nem era unanimidade. Eu acho que na lateral esquerda do Palmeiras não tem muita dúvida, não. Mais ou menos, eu acho que o Piquerez fez mais que o Zé Roberto, mas tudo bem. O Piquerez pode entrar na... Apesar dele não jogar nem 10%. Eu, assim, pela relevância dos títulos, pelo crescimento que teve dentro do clube, pela liderança que exerceu por mais tempo também. Acho que o Zé teve aqui um papel de liderança, assim, no Palmeiras, mas o Fábio foi construindo isso, né? O Zé chega no Palmeiras muito grande. O Fábio não chega no Corinthians muito grande. O Fábio chega no Corinthians para ser reserva do Roberto Carlos. E entra numa furada, assim, depois do Ronaldo e do Roberto irem embora. A gente fala do brasileiro aí, mas acho importante lembrar que o Zé Roberto é campeão da Copa do Brasil. Aquele título é a pedra fundamental de tudo que o Palmeiras se tornou depois, então... Não, com certeza, mas é porque o Fábio é campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial. E participa da campanha do Brasileiro de 2015. Então, acho que tem aqui uma relevância. E o retorno dele, eu acho que é de uma necessidade de liderança para o Corinthians, que ele precisou entregar ali. Então, eu vou de Fábio Santos aqui. Cometemos, hein? Marcos, acho que o torcedor do Palmeiras vai falar de bastante gente importante no século antes do Zé Roberto. Marcos Assunção ou Ralf, Formiga? Rapaz, essa aí é uma boa também, porque o Marcos Assunção foi, às vezes, uma boia de salvação num período bem mais complicado, né? O Ralf acho que foi mais importante, acho que o Marcos Assunção foi bem mais jogador. Difícil, cara. Difícil. Porque eu fico nessa dilema meio... Jogador ou importante? Não, mas ele foi muito importante num período menos vencedor, mas ele foi fundamental, pô. Na bola parada ele fazia muita coisa também. Caraca, o Rafa é marcante demais também, né? Vou votar no Marcos Assunção. Vitor Sérgio, quem você vota aqui nessa? O Marcos Assunção, acho que ele foi importante num momento do Palmeiras que também as memórias não são boas, né? Porque ganha a Copa do Brasil com ele sendo importante, talvez melhor jogador, talvez, da conquista. De 13? De 12, de 12. Né? Mas ele cai junto com o time no próprio 2012, né? Então, assim, diante disso, acho que da importância do papel que ele fazia, do equilíbrio que ele deu ao time e das conquistas seguidas, sempre sendo titular. E sendo titular com um técnico que tem a visão de futebol que tem o Tite, por exemplo, né? Eu vou votar no Rafa. Eu tô com o VS aqui no fato do Marcos Assunção ser mais lembrado. Acho que sim, decisivo, sim, importante, mas lembrado no fim das contas no momento mais de vacas magras, assim, Ele do teve Palmeiras. um dos melhores momentos da carreira dele na reta final, né?
Mas é isso, assim, pro torcedor Palmeiras, pro Palmeiras do século, eu não acho que ele seja tão relevante quanto é o Ralf no Corinthians do século. É que essa parada de vacas magras, eu entendo o ponto, mas, por exemplo, você fala às vezes do Júlio César no Flamengo, ele só pegou vacas magras e ele é lembrado. Entendeu? Às vezes as vacas magras Mas ele é lembrado engordam porque... alguns, né? Mas ele é lembrado Não, tudo porque bem, mas ele aí justamente evitou a queda, né? Sim. O Marcos da Assunção foi rebaixado com o time também, né? Ganhou uma Acho que Copa isso do é um- Brasil E do ganhou uma jeito Copa que... do Brasil. No mesmo O ano, Júlio né? César Ganha a Copa do Brasil e cai. ganhou o Carioca, ganhou aquela Copa dos Campeões, então... Zé Rafael ou Paulinho, Vez? Nossa. Rapaz, assim, o Zé Rafael é um cara muito importante para essa situação. Por exemplo, no título de 23, por exemplo, o Zé Rafael, se a gente considerar o campeonato todo, o furacão Hendrick chama muita atenção, mas se você considerar regularidade e consistência no campeonato, talvez ele tenha sido o melhor jogador do campeonato. Tá nessa briga aí, mas o Paulinho é muito importante, né? O Paulinho, ele faz ali além de gols importantes, momentos importantes, ele tem aquele equilíbrio do time de dar um pouco de ofensividade com a sua infiltração, então nisso daí tem que ser o Paulinho. Formiga. É difícil. É uma pena pro Zé Rafael, mas o Paulinho é brabo. Pô, é difícil isso aqui, tá? A verdade é que tem um monte de voto que eu acho complicado. Agora eu quero ver. Fizemos 215 vezes este confronto na história deste programa. Mas agora é o definitivo. No século, Rafael Veiga ou Renato Augusto vestindo a camisa dos respectivos clubes, Bruno Formiga. Assim, cara, eu vou, acho que talvez a maior prova da minha imparcialidade será nesse voto. Puta, em prol do bem comum. Mas assim, se é no século, a gente vai entrar numa puta contradição em vários votos aí, se a gente votar no Renato Augusto. É o jogador que eu prefiro. É o jogador que eu prefiro. Se fosse pra contratar 10 vezes, eu contratava o Renato Augusto. Mas não Você vou votou fazer. no Marcos Assunção? Mas eu acho que o Marcos Assunção foi muito importante no momento de baixa e a disputa não era no mesmo nível aqui. Aí existiu o Marcos Assunção, é bem mais jogador, né, do que o Ralf, desculpa. Tá, não, tudo bem, verdade. Eu vou votar no Veiga. Com assim, em prol da profissão. Aproveitando que a gente está gravando... Você já votou contra a profissão. Aproveitando que a gente por está mim. gravando na semana do Dia do Jornalista. Exatamente. Que Foi, foi inclusive, vilipendiada, Que né? foi, inclusive, vilipendiado na Vilipendiada. semana, mas tudo bem. Eu Meu vou Deus do votar. Porque é aquela parada que a gente aprendeu com um árbitro que nos deu uma palestra, às vezes o árbitro apita pra ele, né? Às vezes a gente vota pra evitar problema. Agora aqui não tem como, velho. Nossa pô, Senhora. é uma pena, Ué, você tá velho. votando pra se proteger. Não, eu tô votando pelo que eu acho justo. Eu não tô, não. Já prepara o coração aí. Eu vou me retirar. Não, Pô, mas não tem como. Zoeira, não zoeira, tem zoeira. como. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá pegando o que Tá fez no século. O Renato Augusto foi muito importante. O Renato Augusto foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Mas O Renato ganhou o brasileiro de 15 e 17. O de 15 ele, né, teve muitos problemas físicos, e 17 Não, mas ele foi bem importante. foi muito importante. É. Foi muito importante. Eu acho que ele joga mais em 15, né? Ele não é pra campeão em 17 não. 17 ele já já tinha tinha ido ido embora. embora. Não, ele ganha só Ele de só é 15. campeão em 15. Ele só é campeão em Ele 15. já tava na China? Já? É porque depois do campeonato, E em volta janeiro, agora na chega a baixa. proposta. Ele volta na baixa. É porque ele chega 13. 17 Ele é o chega time em do 13, Carille, pô. Ele não chega tá em no time do 13, Carille. É isso, ele não ganha 17, ele ganha em 15 quando ele é o melhor jogador do campeonato, disputando com o Jadson ali, mas eu acho que foi o Renato. Depois ele volta, é muito importante em várias coisas que o Corinthians faz, mas não foi reconhecido em título. E do outro lado você tem um cara que jogou sempre, ou quase sempre no altíssimo nível, talvez a parte que ele não jogou bem seja mais recente agora, em alguma irregularidade em 24, alguma irregularidade em 25, mas nesse período aí ele sempre foi muito importante, participando, gols decisivos, dando o que o time entregava. Então nesse voto aí, por mais que eu ache o Renato Augusto mais brilhante, é Veiga. Para o coração de Tainá Espinosa rachar aqui. Ó, É uma pena. meu coraçãozinho Assim, para Renato a Augusto, gente- amo demais da conta. Mas o Veiga eu acho justo. Não, a gente teve que fazer Por tudo uma que o Veiga escolha. ganhou. E a gente teve que fazer uma escolha no seguinte justo. aí, inclusive vale a menção, mas talvez a gente foi no automático, talvez tivesse sido mais justo a gente colocar o Danilo no lugar do Renato Augusto, entendeu? Não. Olha, no século do Corinthians, eu não sei não. Não né? acho, não acho, não Também acho. Pode E ser. eu acho o Renato... Não, também, mas jogador, o Renato é Mais porque é diferente. cativante aqui, beleza.
só fazer a menção ao Danilo. O Zidanilo, né? Zidanilo perdeu o lugar para o Renato corintiano Augusto aí que e tá para o assistindo. Sheik. O corintiano aí que tá assistindo, fala nos comentários e diga. Danilo ou Renato Augusto? Quem você colocaria no seu Corinthians do século? E eu votaria também no Veiga contra o Zidanilo, só para não deixar claro. E tu? Eu Não, votaria. também. Dudu ou Sheik? Dudu ou Sheik? Caraca. Ué, mas se for pra seguir aqui o critério que vocês É, então. acabaram de votar, não tem como fazer outra coisa aqui. Não, então, é isso que eu ia falar. Você tem ápice, né? Você tem se fosse um eletrocardiograma, o do Sheik tá lá no alto, assim, né? O do Dudu é aquele... E sempre Mas no alto nível, sempre no bem em altíssimo cima. nível. Não é a linhazinha quase beirando a morte ali, não. É já no... Cara, o Dudu foi esteio do time durante um tempo. Foi o melhor jogador de 2 ou 3 brasileiros. Foi cara importante. Na Libertadores, quando ele volta, faz o gol da classificação pra semifinal. Acho que Pra tem uma final, coisa- né? Pra final, faz o gol da O Dudu é classificação o na marco final. zero desse Palmeiras vencedor. O Dudu em 2015. Até porque eu acho que tem uma recuperação de autoestima de dar um chapéu Isso. nos rivais, ou no O grande Dudu maior rival. mostra pro mercado que o Palmeiras estava voltando de verdade quando ele tá acertado com o Corinthians, flertou com o São Paulo, mas fecha com o Palmeiras. Então, por mais que o Sheik tenha sido fenomenal na semifinal contra o Santos, com aquele pombo que ele mandou sem asa, que ele tenha feito 2 gols contra Argentino, mordido a mão de Argentino, caramba, pequeno Eduardo. Pequeno Eduardo. O Dudu, ele deve estar na seleção de todos os tempos, provavelmente do Palmeiras. O Sheik, eu tenho sérias dúvidas se tá. Deve estar. E assim, eu acho, na boa, já que é pra ir além, a gente tá aqui pra se expor mesmo, eu acho o Dudu mais jogador que o Sheik, viu? Só pra completar o voto. É Dudu. Pode ser. Acho bem Pode ser. parelho. Vamos lá. Aí, a partir de agora, não tem como, né? Hendrick ou Tevez, Bruno Formiga? Cara, assim, o Hendrick é bicampeão brasileiro, sendo que ele carrega em um, né? O Tevez chega aqui como um garoto que podia ir para a Europa, já altamente promessa, e cumpre o que ele veio fazer, né? Ele arrasta um campeonato brasileiro que tem polêmicas, mas ele não tem nada a ver com isso, ele é o melhor jogador disparado ali, é vice-artilheiro do campeonato, né? O terceiro, acho que o artilheiro é o Romário, jogando uma barbaridade e antes de ir embora ainda vai muito bem, ele não joga mal e não tem como, assim, ele é muito marcante. O Tevez é quase perfeito a passagem dele pelo Corinthians. É Tevez? É Tevez. A Tevez também, apesar de não querer parecer ser injusto com o voto do Mina e do Gil, que foi pouco tempo, só que aí... o pouco tempo do Tevez é ele melhor, ele jogador do o Hendrick campeonato. também não é muito tempo, o Hendrick né? também não é muito. O É que Gil o era Hendrick muito ganhou mais 2 tempo que o Mina. brasileiros, um ganharia sem ele, que era o brasileiro de 22, Isso. e o de 23 não ganharia sem ele, né? Definitivamente. Definitivamente. Mas o Tevez foi o melhor jogador do campeonato. O Tevez botou o futebol brasileiro nos holofotes. O Tevez teve uma identificação por tudo aquilo. Então, o meteoro Tevez ganha essa votação. Tevez leva essa. Agora, assim, pergunta pra ele também vai votar no outro aqui. Gabriel Jesus ou Ronaldo. Aí vai ficar complicado, né? não tem como. O Gabriel Jesus faz. foi muito bem no título de 15, jogando como ponta esquerda, e no título de Copa do Brasil e no Brasileiro de 16. Então, até em termos de títulos, o do Gabriel Jesus são maiores, né? O Ronaldo tem um paulista e uma Copa do Brasil, o Gabriel Jesus tem uma Copa do Brasil e um brasileiro, mas, né? Já te irritamos demais por hoje. Pelo amor de E Deus. no final... Não, Já se irritamos. vota aqui, com todo respeito no Gabriel Jesus. Se vota aqui no Gabriel Jesus, não no Ronaldo, aí é papo de suspende esse E o programa. Ronaldo Nunca mais vai ao ar. o Ronaldo joga mais tempo isso? até que o Jesus, né? No Corinthians do que o Jesus joga no Palmeiras. Pô, o Mas, Jesus com um ano e meio. 9. Jesus com um ano e meio. Um ano e Ronaldo- quase 2. O Ronaldo é o 2008, Ron- 2009. E um pouquinho de 10, né? não. 10 e 11. E 10 e 11, o Ronaldo joga quase 4 temporadas. O Sim, Ronaldo, 11 Ronaldo ele é vai. 2009, 2010 e vai... 8 ele não. Ele não Não, chegou 8 8. não. Não, ele chega em Nessa 9. Ah, não, ele chega em Não, 9. oito Ele já ele tá na chega segunda ganhando. divisão. Sim, eu sei. Ele acerta É isso. em 8, né? É. Ele fecha a contratação em 8, mas ele joga 9 que deu uma confusão e grande para aí no esses começo dias, em né? 11. E o Gabriel Jesus joga 2 anos. Diferença é meses. O Ronaldo 15 e jogou 16. alguns meses. O que é que Alguns deu meses. confusão? Não, o Márcio Braga esses dias deu uma entrevista aí, pizinhando o Ronaldo Fenômeno, chamando de canalha, de de canalha mentiroso. pra baixo. O Ronaldo tá bem preocupado, eu também. Abel Ferreira ou Tite, ô Bruno Formiga? Agora ou agora, velho? Cara, eu acho que os dois são os maiores técnicos da história dos seus clubes. O Abel, acho que em números brutos, ganhou mais.
O Tite tem um título mundial, o Tite tem uma Libertadores inédita, tem 2 campeonatos brasileiros e tem um time que, para mim, esteticamente jogava mais, tanto de 2012 quanto de 2015. E pelo que entende de futebol, eu vou de Tite. Pelo que eu gosto de futebol, né? Não é o que os dois entendem muito de futebol, mas Sim. o produto final eu prefiro... Assistir. Porque assim, eu acho que o Tite mostrou que ele pode entregar um pouco de Abel, mas o Abel ainda não mostrou que pode entregar um pouco de Tite. Uhum. E aí, Vess? Eu acho um voto bem difícil, mas eu vou votar no Tite porque o Tite tem essa... Além do Tite ter ganho um título mundial, que eu acho que acaba prevalecendo, né? E os dois enfrentaram o mesmo time no Mundial, o Chelsea, ainda que Chelsea diferente. Eu vou votar no Tite porque o Tite tem uma pegada ali de ter um encantamento com o time de 2015 e que acho que esse encantamento a gente não sentiu no Palmeiras 16 e eu não tô aqui em Palmeiras do Abel. E eu, no momento, estou desmerecendo o Palmeiras. Então, eu acho que tudo que o Palmeiras ganhou é merecido. O de 12 era muito bom também, viu, o Corinthians? Porque a galera bota... Menos. O de 12, Eu o acho que Corinthians era de muito 12... seguro. O Corinthians de O 12, Corinthians de 11 eu acho que era muito bom também. O Corinthians de 12, e que pra mim é campeão sobrando com as coisas que ganhou pelas razões que a gente já falou aqui, eu acho que ele tá muito próximo ou coisas que o Corinthians de 12 entregou que o Palmeiras entregou também. Eu acho que o Corinthians tinha mais repertório ofensivo. Não sei. O Corinthians de 13, pra mim, tava jogando melhor. Até o que aconteceu lá com a Corinthians de 13, Marília, eu acho que o foi uma Corinthians de loucura. 13 tinha boas possibilidades de ganhar aquela Libertadores de forma mais imponente do que ganhou em 12, inclusive. Que o Corinthians teve muito trabalho, né? O Tite mesmo já falou. O jogo com o Vasco, que é parir aquele porco-espinho e tudo mais. Mas eu vou votar no trabalho do Tite, porque o Tite meio que se reinventa ali em 2015. Tá precisando reinventar de novo, tá precisando beber da fonte de novo, mas aí é um outro papo. Não dá ideia, daqui a pouco ele volta pro Corinthians. Não dá ideia, daqui a pouco ele volta Daqui a pro pouco ele Corinthians. volta. Mas então eu vou votar nesse desempate, o Mundial e o fato do Corinthians de 15 ter ficado na nossa memória aqui com um encantamentozinho, e não estou desmerecendo nenhum dos dois. Então 3 votos pro Palmeiras, todo o resto é do Corinthians. 8-3 no time, 9-3 contando com o treinador. Cássio, Fagner, Gil, Gustavo Gomes e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Rafael Veiga, Dudu, Tevez e Ronaldo, treinados por Tite. Eu acho que não tem nenhum crime aqui, mas também se tiver, fiquem à vontade aqui nos comentários, tá? Sem xingamento, só nos comentários na boa. Tchau, beijo, até a próxima. Obrigado.